Vamos falar de uma mulher que tem sua vida como um pilar de fé, força e resiliência. Ela teve um chamado lindo e ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Vamos falar nesse vídeo sobre Maria. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Escrita Real e estamos falando sobre mulheres da Bíblia e o que nós aprendemos com cada uma delas. Quais são as lições que elas têm a nos dar, a nos oferecer e o que nós podemos aqui aplicar em nossa vida hoje, apesar de terem sido vivido ali há mais de 2000 anos atrás. E nesse vídeo vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus. Bom, Evelyn também está na sua série, também falando de outras mulheres. Se eu fosse você, eu não deixava de conferir. Eu vou deixar também algumas sugestões nos cards enquanto passo o vídeo. Bom, antes de... Perdão, gente, tô saindo de uma gripe. Antes de falarmos sobre ela, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal. Bom, o que Maria, mãe de Jesus, tem nos oferecer, né? Ali nos ensinar. Não vou contar a história dela, mas a gente sabe que conta nos evangelhos, né? Tem Mateus, Marcos, Lucas, se eu não me engano, não sei se João tem, né? Que João é um evangelho diferente. Mas a gente sabe que Maria foi escolhida pelo Senhor, um anjo de Deus veio falar com Maria enquanto ela estava noiva de José, que ela carregaria um filho e esse filho seria o Messias, né? E o mais incrível, acho que é o que mais nos chama atenção, é quando a Maria diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela lhe creu, ela obedeceu e se colocou debaixo do propósito de Deus. Então, assim, ela estava num momento que não era para engravidar. Ela era virgem, mas estava noiva. E naquela época, o noivado era um pouco diferente, né? Ali eles já assinavam, digamos assim, uma carta, um contrato de que eles se casariam. Mas até construir ali, digamos assim, né, fazer o enxoval, construir a casa, tinha um tempo. Ela estava prometida já a José, mas se ela parecesse grávida, ia ser estranho. José provavelmente acharia que ela tinha traído ele. Então, assim, foi uma coisa um pouco conturbada, porém tudo feito debaixo das poderosas mãos de Deus. E aí depois o anjo vai falar com José, enfim, a gente sabe que no final dá tudo certo. Então Maria, uma jovem virgem, né, é confrontada com essa notícia extraordinária e aí ela aceita o seu chamado quando ela diz, né, faça-se em mim, segundo a tua vontade. Ela teve fé, por isso que ela foi escolhida e eu acho que Deus viu nela ali muitas características, um coração realmente rendido ao Senhor e confiante. Então, a gente vê ali a obediência e a aceitação, sem contar a fé dela em realmente ali seguir o seu propósito. Então, o que a gente aprende? A gente aprende que realmente, né, quando Deus nos chama para algo, nós devemos obedecer e aceitar. Nós devemos confiar na sua santa, infinita sabedoria. E realmente não é fácil, né? Porque é aí que vem a prova de fé. É aí que vem a crise de fé que muitas vezes nós temos durante a nossa caminhada. Mas saiba que se Deus te chama para algo, e às vezes é uma coisa que as circunstâncias não são tão favoráveis assim, é nesse momento que você deve exercer a sua fé e confiar. Confiar na palavra que o Senhor te disse. Bom, a segunda coisa que a gente aprende com Maria é maternidade e sacrifício. Então, a jornada de Maria como mãe de Jesus já foi, assim, já foi marcante logo no início, porque Herodes, né, a gente sabe que Herodes vai mandar matar todos os bebês
judeus, masculinos e tal, então ela tem que sair da casa dela para em outro lugar, e aí ela tem um bebê numa manjedoura. Então é uma história que a gente conhece. Então já desde o nascimento de Jesus já era uma coisa assim, já tinha essa perseguição. Então desde já ela já experimentou esse sacrifício, né? Essa jornada que ela enfrentaria. Então por dores, sacrifícios, enfim, mas também por muita alegria, né? O que é você, a responsabilidade que você tem também, a alegria de ser a mãe do Messias. Então ela tinha a responsabilidade dentro dela de criar o próprio Deus. Olha só. Então imagina o que essa mulher não aprendeu com Jesus e o que ela não ensinou a Jesus, né? Então assim, foi um privilégio que ela teve. Então a maternidade, e aí depois na Bíblia vai contar algumas situações em que Maria vai lá e fala das bodas, né, do casamento, que faltou o vinho. Ela vai lá e fala com Jesus: olha, Jesus, acabou o vinho, faça alguma coisa. Então ela já entendia, porém muito pouco, talvez, o ministério de Jesus, né? Ela já entendia que ali era o próprio Deus, o Messias. Mas aí Jesus fala: mas o que eu tenho contigo, mulher? Não é minha hora. Mas ainda assim ela fala: não, o que, né, fala para os servos lá, né? Então vocês façam o que ele mandar. Então ela entendia, ela compreendia de certa forma quem Jesus era, mas não na sua totalidade, né? Ela tinha algumas dúvidas. Também tem passagem que Maria também vai atrás de Jesus, que chamavam ele de louco, os próprios irmãos. Então ali Maria ficava naquela dúvida: ele é Deus, ele é o Messias, porém não é desse mundo. Ele realmente vai na contramão. Então a gente vê ali a responsabilidade da maternidade e o sacrifício que ela teve. E o que nós aprendemos, né? Como nós, mulheres, nós carregamos essas responsabilidades familiar, profissional, pessoal. Se você não tem filho, você pelo menos tem filhos do coração ou pretende adotar. Enfim, a maternidade é algo muito bonito que Deus colocou em nós, mulheres, uma responsabilidade, um papel tão importante e tão bonito, né? Um privilégio poder realmente cuidar de uma criança, cuidar de uma pessoa, educar, ensinar. Enfim, não tenho filhos, mas eu imagino o quanto deve ser, assim, desafiador, porém gratificante. Terceira coisa que nós aprendemos com Maria é a força em meio à adversidade. Então a gente viu ali que desde o nascimento de Jesus ela passou ali por perigos, adversidade, foi perseguição, não foi fácil. E ali ela também teve que passar durante o ministério de Jesus, né? Então, durante 3 anos e meio que multidão seguia Jesus, muita gente perseguindo, de certa forma ela também estava ali vulnerável, ela também estava ali naquele perigo, porque além de ser mãe de Jesus, ela era uma seguidora dele. Então ela também corria risco ali de morte, de perseguição, mas ela foi perseverante, ela teve fé inabalável. Então ela sabia que o chamado dela carregaria muito sacrifício, muita renúncia, enfim, seria um fardo, porém, no final teria a sua recompensa. Então Maria nos inspira a encontrar força interior e resiliência diante das adversidades e também encontrar força no Senhor. E é o que eu sempre reforço aqui: o Senhor é a nossa força, é o nosso rochedo, é o nosso escudo, é o nosso castelo forte. Então nele nós estamos seguros. Então sua história nos encoraja a persistir, a manter a esperança e a fé em Deus e em seu propósito, mesmo quando o caminho é árduo e incerto. Então Maria é um testemunho de que a verdadeira força não reside na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-las com coragem. E a quarta coisa é o propósito e legado. Essa série aqui se chama Legado. Eu coloquei propositalmente porque cada mulher que eu falei aqui, cada mulher nos deixou um legado bonito. E qual foi o de Maria? Então não foi apenas ser mãe de Jesus, mas ela teve um papel importantíssimo
na história da salvação, da redenção da humanidade. Então, o seu legado vai além da maternidade, vai além do seu sacrifício, mas se estende a sua fé, a sua humildade, o seu serviço, tanto para com Jesus quanto para os outros, né? Então, ali Maria teve outros filhos além de Jesus. E olha a responsabilidade que ela teve. Então, a história de Maria nos convida a refletir sobre o nosso próprio propósito e legado que desejamos construir. Mulher, que legado você quer deixar para este mundo? Para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, na sua vida profissional, no seu trabalho? O que você quer construir, né? Qual é o legado que você quer deixar? O que você quer que as pessoas vejam quando falam de você, quando olham para você? O que você quer que as pessoas digam a seu respeito? Então, cada mulher tem o potencial de impactar o mundo ao seu redor. Não só porque você mesma consegue, mas porque você tem o Senhor Jesus. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um propósito, tem um chamado na sua vida. E o que você quer fazer a respeito disso? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, dessa série. O próximo vídeo vai ser o último. Eu vou sentir saudade dessa série, mas vai ter próximos aí, vai ter muitas surpresas. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!